Boa tarde. Nós vamos começar agora mais uma reunião, mais uma mensagem em que vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. A semana passada vimos sobre a segunda vinda de Jesus, falámos sobre a parábola das 10 virgens, em que nós temos de estar preparados para um acontecimento que é inevitável e que Jesus vai vir, e um acontecimento que temos de estar todos preparados para isso. Nós vivemos num planeta em que todos vivem a sua vida e pensam que fazendo assim estão a fazer o melhor para eles. Não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus quer para cada um de nós. Deus é um Deus bom e quer uma bênção para cada um de nós. Quer que a nossa vida seja uma bênção não só para nós próprios, mas também para os outros. A prova disso é que Jesus andou sobre a terra e só abençoou, nunca parou de abençoar. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. E ao fazer a vontade do Pai, mesmo indo à cruz e uma morte de cruz, ele transmitiu algo para nós. Ele se negou a ele mesmo para fazer a vontade do Pai. Mas para isso, lhe trouxe uma alegria extremamente grande. Para nós, deve acontecer o mesmo. O nosso relacionamento com Deus deve ser algo muito grande, muito bom. Deve ser algo que nós devemos buscar todos os dias. Se Deus não quer só resolver os nossos problemas, mas também quer ter comunhão connosco. Esta segunda vinda de Jesus, nós podemos falar de uma forma em que pronto, vai vir, vai acontecer coisas, vai ser muito mau, mas também podemos falar de uma segunda vinda em que nós desejamos a presença do Senhor Jesus na nossa vida mais forte, uma presença real, uma presença em que deixamos este planeta e passamos a viver com Ele eternamente. Isto parece algo muito sobrenatural, parece algo muito esquisito, mas eu vos digo uma coisa. Da maneira como eu mostrei, até parece algo muito religioso. Não se esqueçam de uma coisa. Jesus morreu por nós. E Ele quer o melhor para nós. Ele se deu na cruz para que muitos viessem a ser filhos de Deus. Mas ser filho de Deus não só tem privilégios, mas também obrigações. Mas que obrigações? Manter esse amor. Assim como num casamento tem que haver, da parte de cada um dos cônjuges, marido e mulher, tem que haver uma perseverança para manter o casamento. Assim também tem de haver da nossa parte uma perseverança de manter o nosso relacionamento com Deus. Há versículos que nós vamos ler a seguir que vamos ver que é exatamente o que a alguns não acontece. Eles não perseveram nesse relacionamento com Deus. Eles acham-se que estão na bênção, muitas das vezes filhos de cristãos, acham que estão na bênção, está tudo bem, mas no entanto não está. Porque eles têm que andar com Deus. Individualmente, nós temos que andar com Deus. Nós, apesar de recebermos cada um de nós a salvação, os nossos filhos podem não estar salvos. A busca da salvação é individual para cada um de nós. E nós não podemos esquecer disto. Porque muitas das vezes, na nossa vida, a andar com Deus, nas nossas lutas, nas nossas conquistas, nos esquecemos que os nossos filhos têm que pensar que têm que passar por o mesmo que nós estamos a passar. A vitória também é para eles, mas tem que ser com luta, tem de ser com perseverança, tem de ser buscando este amor constantemente, o amor de Deus que é para nós. Este amor que nunca nos vai ser negado, mas que nós temos que buscar a cada dia. Buscá-lo intensamente. Falar para Deus.
e buscar a sua vontade para a nossa vida. Porque essa vontade não só é a vontade de Deus, mas também é o melhor para nós. E Ele sabe disso. Não nos esqueçamos disso. A segunda vinda de Jesus, esta segunda parte, fala de algo que vem aí. Mas de algo que nós devemos estar preparados. Nós vemos no mundo algumas coisas a acontecer e nessas coisas que vemos a acontecer, vemos terremotos, vemos várias coisas. Mas podemos perceber que Deus tem um intuito para tudo isso. Há um propósito para todas as coisas. A Bíblia fala e diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você realmente ama a Deus e permite que Ele o ama a si, você vai receber uma bênção constantemente na sua vida. Mesmo que seja no meio das provas, Deus o vai amar e o vai livrar de todas. Não se esqueçam disso. Deus o ama. Nesta segunda vinda, Jesus já não vai vir como um cordeiro, como Ele foi até à cruz. Ele vai vir com espada. Ele vai vir para aniquilar completamente o diabo, para agarrar nele e pôr no sítio onde ele deve estar. E também todos aqueles que não querem nada com Deus. Mas eu vos quero dizer uma coisa, que no meio disto tudo também há alguns que estão dentro da igreja que vai acontecer isso. Eu não quero com esta mensagem transmitir medo ou qualquer outra dessas... Não quero transmitir que fiquem em pânico, por assim dizer. Não. Eu quero que vocês acordem para um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento de união por completo. A Bíblia fala como uma noiva para Deus. Deve ser a sua igreja pura. Como é que nós conseguimos ficar puros se não for com Deus? Se não for o nosso relacionamento constante com Deus, pedindo perdão a Ele e sendo justificados pelo sangue do Cordeiro? Como é que nós vamos conseguir permanecer perante Deus justificado? Se a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas isso pode acontecer buscando a Deus constantemente. Então, mas como é que vamos viver, então? Paulo dizia, uma coisa faço, esqueço-me das coisas para trás fico e prossigo para o alvo, que é Jesus. Paulo trouxe a sua vida, e na sua vida, algo que retirou por completo. Ele tinha sido judeu, uma alta individualidade na sua terra, e ele negou a tudo isso só para ter Deus. O que é que nós estamos dispostos a negar na nossa vida só para ter Deus? Ou vamos dizer assim, não, eu tenho que viver. Pronto, eu já vou à igreja, eu já oro todos os dias, eu já faço isto, já faço aquilo, eu até dou os dízimos. Se você tem um relacionamento com a sua esposa, só a vê ao domingo e todos os dias de manhã, durante o tempo que ora, dá-lhe dinheiro. Desculpem a minha pergunta, mas que espécie de casamento é esse? Você acha que vai a algum lugar com a sua esposa? Você acha que vai conseguir, que a sua esposa ou esposo, você acha que vai conseguir manter esse casamento durante muito tempo? Pense. Muitas das vezes é isto que fazemos com Deus. O pomos numa prateleira, o pomos e dizemos, não, domingo é o dia que estamos com o Senhor. E é só aquele dia. E o resto dos dias,
Onde é que nós estamos? Onde é que Ele é posto na nossa vida? Como é que nós vamos conseguir andar com Deus e viver neste planeta? Eu vos digo, se você andar com Deus realmente e buscar a Deus realmente, você vai ter uma bênção constante. Eu vejo, porque tudo o que eu tenho lido, através da Bíblia, que Deus abençoa homens que estão com Ele. Podemos ler, por exemplo, não vamos abrir agora, mas o livro de Josué, e vemos que um homem movido com Deus fez grandes proezas. Ele não perdeu uma única batalha. E quando perdeu uma batalha, quando houve um revés naquilo que ele estava a fazer, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, o que é que aconteceu? O que é que erramos? Porque ele reconheceu que havia algo de errado. E quando viu o erro, imediatamente o aniquilou, o fez parar imediatamente, e depois voltou à batalha e voltou à conquista. E nós, como os cristãos, assim é que devemos andar. De conquista em conquista, de fé em fé, de vitória em vitória. É essa a nossa forma de andar e essa deve ser a nossa forma de andar. De vitória em vitória. E você até pode dizer: mas eu não estou a vencer, porque você não está preparado para vencer. Deus lhe diz que já lhe deu tudo. Lhe concedeu a si algo dado por Deus muito bom. O quê? O seu Espírito Santo. Com Ele nós somos guiados. Com Ele Deus nos mostra coisas. Muitas das vezes pessoas são guiadas e não sabem que estão a ser guiadas por Deus. E mesmo assim dizem: não, Deus não me mostra nada. Cada vez que você se lembra de uma dada circunstância, quando ora e busca a Deus, se lembra de um versículo, Deus acabou de falar consigo. Cada vez que lhe traz à memória alguma circunstância, Deus acabou de falar consigo. Quando alguém lhe fala para si, mesmo não sendo crente, e lhe aviva alguma coisa que você sabe dentro de si, Deus acabou de falar consigo. Deus tem muitas formas de fazer chegar até nós a sua informação, os seus desejos e o melhor para nós. Mas a Bíblia diz que em paz seremos guiados. Esta perseverança nos vai levar à vitória e nos vai levar a ficar com Cristo até o fim. Vamos abrir em 2 Timóteo 3, 1 a 4. E em 2 Timóteo 3, 1 a 4 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós até ao lermos a palavra de Deus, a primeira coisa que nos vem à cabeça, eu estou-me a lembrar de uma dada pessoa que eu conheço. Lembrei-me agora mesmo de uma pessoa. Mas antes de você possa fazer isso, para poder ajudá-la, essa pessoa, não é para a destruir, é para a ajudar. Antes de fazer isso, veja onde a sua vida encaixa neste versículo. Eu não digo, e com isto o que eu estou a dizer, eu não sou melhor que ninguém, nem me considero como tal. Muitas das vezes, se não sempre,
Estou a pedir perdão a Deus pelos meus erros, por aquilo que eu devia estar a fazer e não estou, por uma coisa, por outra, buscando a aprovação de Deus na minha vida. Mas nós temos que olhar para estes versículos que acabamos de ler e ver onde é que nós estamos encaixados. Existe alguma coisa destas em nós? Se existe alguma coisa destas em nós, vamos perante o Pai pedir perdão e vamos pedir que Ele nos limpe e que nos ajude a voltar para Ele. Ouça, ser de Deus ou andar com Deus não é, como se costumava dizer, uma vida de ermita ou uma vida de convento. Não é isso. Andar com Deus é um relacionamento pessoal com Ele, em que Ele nos ajuda na nossa vida e nós fazemos a sua vontade, fazendo propagar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Mas com isso, Deus não vai impedir que nós casemos, temos filhos, vivamos uma vida, temos trabalho, prosperemos, possamos ter coisas, até objetos que Deus permite. Mas com isso, ter isso, sempre com Deus. A Bíblia fala também em que diz que o que é que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que vale ao homem estar tão atarefado a fazer com que os outros vão a Cristo, lutando para que os outros vão a Cristo e tudo mais, e não se preocupar de como está o seu interior? A Bíblia para nós é um espelho. Nunca se esqueçam disto. A Bíblia para nós é um espelho. Que nós temos que olhar para ele e refletir em nós os erros, os nossos erros. Mas também aquilo que estamos a fazer bem. Mas principalmente os nossos erros. No meu caso, eu cada vez vou ao espelho, não me preocupo muito com o penteado, porque não preciso. Mas, normalmente, as senhoras e homens que têm bastante cabelo têm que, de manhã, agarrar e pentear-se. E se houver uma parte do cabelo que esteja levantado, eles penteiam mais vezes até colocar no sítio certo. Da mesma forma, nós devemos fazer o mesmo com Deus. Buscando em nós, que Deus mostre em nós alguma coisa que esteja errado, para que nós possamos corrigir. E aquilo que não conseguimos corrigir por nós próprios, pedir a Deus, porque há coisas que não conseguimos. A Bíblia fala em Gênesis, logo no princípio da Bíblia, quando Caim matou Abel, Deus virou-se para Caim e disse assim: eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a nós dominar o pecado. Mas há situações em que não conseguimos dominar. Aí pedimos ajuda a Deus e Ele nos ajuda. É impressionante o poder de Deus até em nós. É impressionante. Se calhar já lhe aconteceu assim, você entrar num determinado sítio e ter um desejo muito grande de comprar uma coisa. E você acabou até por comprar. E sabe o que é que eu faço? Eu busco a Deus nessa altura, pedindo direção a Deus, para ver se posso comprar, se esse objeto é útil para mim. E eu costumo orar e dizer: Pai, isto é bom, é da tua vontade que eu tenha isto. Se não é da tua vontade, tira-me o desejo, Senhor. E é impressionante o que Ele faz. Ele retira todo o desejo de comprar, seja o que for. É impressionante um relacionamento com Deus que nos torna melhores. Nós nunca seremos perfeitos. Nunca seremos completamente
igual a Jesus. Mas a nossa busca por uma santificação para a segunda vinda de Jesus tem que ser constante. Tem de ser uma busca determinante da nossa parte. E essa busca é feita todos os dias. Todos os dias. Buscando ao Senhor. Buscando a sua vontade. O seu amor para nós. Não nos podemos esquecer disso nunca. Não nos podemos esquecer que Deus nos ama. E apesar nesta segunda vida, Jesus vai vir com grande força. E não vai vir como veio da primeira. O que Ele vem fazer realmente é buscar uma igreja. E nós podemos ver isso em Apocalipse 19:7. Apocalipse 19:7. E diz aqui: regozijemo-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, vemos aqui, no versículo 9, bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós temos que ter fé em tudo o que fazemos. E a nossa fé também tem que buscar em nós o desejo de estar com Deus. Ter a certeza absoluta que Deus nos salvou, Jesus nos salvou, para podermos estar junto dele. E nós podemos até pensar, até como é que será deste planeta, como é que será das pessoas, como é que será dos... Salvação é pessoal. Você pode orar para os outros. E deve orar para os outros. Mas a salvação é pessoal. Deus vai querer ver em cada pessoa realmente se o ama. Se o ama. Não se esqueçam disso. Nesta segunda vinda, Jesus vai vir com muita força e muito poder. Mas também a sua igreja vai ser levada aos céus para junto dele. Não se esqueçam. O nosso buscar diário a Deus nos torna limpos perante Ele. Muitas das vezes fazemos erros. Todos nós. Mas Deus nos limpa e nos perdoa através de Jesus. E quer que o nosso processo de santificação continue diariamente. Buscando a Ele. Tendo um relacionamento com Ele. Então podemos fazer coisas grandes. Como Josué fez. Que conquistou sempre. E é isso. Para isso é que nós somos chamados. Não se esqueça. Para conquistar. Uma grande bênção para a sua vida é o meu desejo no nome de Jesus. E termino por agora com esta bênção. Amém.